Vilascast, tenho o prazer de estar com a doutora Adriana Brasil. Doutora, falar o que para a senhora? Deus no céu, doutora Adriana Brasil na terra, cuidando do João Vilas Boas já há muitos anos, para que eu possa, como jornalista, estar falando, né? Tendo em vista que eu fui acometido por um sério câncer na língua, carcinoma epidermoide metastático. Okay? Tratado no Instituto Câncer aqui em São Paulo, e agora acompanhado pela senhora e operado pela senhora no ano de 2020, com outro tipo de câncer, carcinoma basilar. Ô doença complicada, né, doutora? Ora ela vem com o nome, ora ela vem com outro, mas diferente do passado, que pegava, matava, hoje naturalmente a gente consegue ter recursos, ok? Temos cabedal para poder tocar a nossa vida, embora tenhamos a notícia que estamos com câncer. Primeiro, E você, agradecer a sua presença. e você é um ponto fora da curva, né? Eu tenho que te É. agradecer a oportunidade de estar aqui, falar com você que está em casa, porque assim como ele foi um ponto fora da curva, porque a gente não gosta de olhar para o câncer, a gente gosta de olhar para a pessoa. Se a pessoa por dentro ela decide enfrentar, ela tem atitude e ela consegue transformar toda a dificuldade em aprendizado e ficar melhor. Então é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então Para você transformar limão em limonada, né? limão e Limão em limonada. Muito limonada. obrigada. Que nada, prazer estar com a senhora, mesmo, tá? E o mais importante, doutor, eu tenho algumas perguntas para a senhora. Como paciente, e agora eu escuto muito a Polícia Militar. Sou consultor do Instituto ProAPM, um órgão de apoio do Sistema de Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e na qual a própria ProAPM paga 2 oncologistas hoje dentro do Hospital da Polícia Militar, tendo em vista que essa doença tem aumentado, ok? Em grau, em número, ok? E, acima de tudo, na falta de informação. Nós estamos aumentando muito com a falta de informação. Se naturalmente é uma doença que está aumentando, teria que aumentar a informação, mas parece que a informação está ficando sem essa ferramenta, né? Bons profissionais para falar com propriedade sobre o assunto. Primeira pergunta, como fazer, doutora, para não passar por isso? Eu acho que além de não só ser tratado, mas não ficar doente, eu acho que é o melhor negócio. Como fazer para a gente poder evitar uma doença que, dados estatísticas mostram que talvez até 2050, metade da população mundial terá câncer. Exatamente. Essa é uma estatística da Organização Mundial de Saúde. E hoje eu tenho 51 anos e dentro dessa trajetória como pessoa que lida todo santo dia com câncer, eu entendi que é claro que o bisturi cura, né? Ele vai lá e tira o tumor com margens de segurança, faz as reconstruções, mas o que de verdade vai transformar essa realidade do câncer no mundo vai ser a atitude das pessoas, fazer com que a consciência traga os bons hábitos, porque 80% dos cânceres são absolutamente preveníveis com a mudança de estilo de vida. Eles dependem do ambiente. Só 20% tem alguma herança genética, Hereditariedade, né? hereditariedade. Então, quando a gente resolve abordar o paciente como um todo, para que ele tenha a melhor versão, fazer daquela casa que nos foi emprestada um templo de verdade, de autoconhecimento, de ajuda e desenvolvimento de missão. A gente está falando de perfeição, a gente está falando de algo que é possível, né? Nas mãos de Deus, desse nosso Criador, seja a palavra que você dê para Ele, né? Mas é a nossa missão fazer com que as coisas Aliás, realmente... falando de Deus, há uma passagem muito bonita na Bíblia que fala que um dos nomes de Jesus é o Senhor da Esperança. Ah, que Que é muito bonito, lindo! né? O E Pai a da esperança, Esperança. Né? A esperança é o exatamente. que move alguém que está doente, né? Você tem que entender que no processo existe, num primeiro momento, uma nuvem negra, uma fumaça que te impede de ver o que está do outro lado, que é o milagre. Então, você vivenciou de uma forma, com muita maestria todo esse processo, e você pode falar, né? Mas quando a gente conversa com as pessoas que não passaram pela doença, elas pouco tangenciam esse processo do milagre, esse processo do aprendizado com a grande dificuldade. Então, é muito difícil fazer uma pessoa que não tem nada mudar o estilo de vida. A doença, por outro Primeiro que lado, ele acha que não vai morrer, né? Eu tenho vários amigos que têm 54, 58, que se falar de morte com ele é melhor sair da mesa, porque para ele a morte não existe. A vida está tão organizada já, chegou a um patamar legal na sociedade, chegou a boa formação, financeiramente está legal. A única coisa que faz com que ele pense é que ele pode morrer. Como pode, deixa para depois. Portanto, não se previne. exatamente. Então, é,
nesse aspecto, o paciente doente, ele tem mais possibilidade de transformação Lógico do que que já aquele que está quieto, né? Essa é a nossa grande dificuldade de fazer prevenção no Brasil, porque a pessoa não sentiu que o problema é com ela. Então, essa tua pergunta ela é muito importante. O que que uma pessoa precisa fazer para não para ter não câncer. estar dentro desse número? Primeiro, ela tem que saber que ela é um número como qualquer outro indivíduo. Primeiro, ela acha que ela não está. Como você falou, não, isso não vai acontecer comigo. Se metade da população, nós estamos aqui com essa equipe de produção maravilhosa, Pedro, Fernando, se a gente está falando de metade, 4, dois 2 aqui vai aqui vão ter ter. câncer. Pode ser eu. Então, primeiro eu tenho Ok. que achar que pode ser eu Eu já mesmo. tive, só falta um. Pronto, falta só eu, ou ele. Então, assim, isso vai acontecer. Então, a gente tem que entender que a gente faz parte, sim, da estatística. E assim como a gente faz parte da estatística, a gente também está dentro da regra do que eu posso fazer para não ter câncer. Então, o principal inimigo do câncer é o açúcar. Então, isso está bem estabelecido, né? A alimentação, ela tem vilões, e o principal deles é o açúcar. O segundo é o álcool. O terceiro Não inimigo do câncer, né, doutor? O principal amigo do câncer é o açúcar, né? é o amigo, ele É o adora, o principal câncer amigo, adora o né? açúcar, E o né? álcool também, Açúcar e na sua álcool. maioria, que tem dentro de uma cachaça, é muito açúcar. Ou E seja, é viciante tanto quanto o tabaco, que é o outro lógico, vilão. que também tem açúcar. 14% de açúcar, só pega aquele cigarro, está lá, contém 14% de açúcares. Ou seja, se nós precisamos não ficar doentes, preventivamente, evitar um pouco o açúcar, seria isso? Exatamente. Na verdade, a gente não precisa do açúcar refinado. A gente não precisa lançar mão de embutidos, enlatados, processados, industrializados. Que há pouco tempo veio na televisão dizendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, era um dos grandes causadores de câncer, os embutidos, e rapidinho sumiram com essa propaganda, sumiram com essa notícia, e o povo continua comendo bastante embutido por aí. A gente tem que entender que essas indústrias dos enlatados, dos embutidos, dos industrializados, dos medicamentos e da doença São indústrias. estão nas mãos das mesmas pessoas. São Então, é indústrias. interesse que isso se perpetue, porque a questão econômica está por trás disso. A gente demora alguns anos para absorver esse conceito. E a boa notícia é que o indivíduo pode mudar essa realidade, fazendo melhores escolhas. Então, é desembrulhar menos e descascar mais. Tudo aquilo que vem da terra, né, é bem-vindo. Então, frutas, verduras, de preferência de produtores menores, que usam menos agrotóxicos, enfim. Sair dessa lógica da massa, de vender muito e muito barato. Então, a gente tem que comer menos, então isso é um fato, né? Vai gastar um pouquinho mais para A comer bem, obesidade, mas vai evitar de comer tomar tanto. remédio depois, vai evitar de cirurgias, vai evitar de pagar médico, vai evitar de pagar plano de saúde. O principal fator de risco é a obesidade. Então, a obesidade vem dos Do embutidos enlatados, câncer? do sal e do Do açúcar. câncer? E o câncer. Não, o principal fator de risco da saúde é a saúde, obesidade? é a obesidade. Ela só perde para o tabagismo. Interessante. Então, obesidade, tabagismo, e aí existe um ciclo que a gente tem alguns indícios que um é a causa do outro, mas não necessariamente. Então, o obeso é sedentário. Então, ele ficou obeso porque ele é sedentário. E é sedentário porque é obeso. E ele é sedentário porque ele é obeso. Então, isso vai se perpetuando, né? Então, o que a gente entende é o que quebra isso. É optar por comidas que vêm direto da terra, descascar mais e desembrulhar menos, e trazer a vida do homem da caverna de volta. Então, eles não eram sedentários, né? Eles praticavam jejum por longas horas. Então, eles, quando comiam, só comiam aquilo que era necessário. E usava menos panela, né? A gente sempre come muito mais do que a gente precisa. Então, trazer esse estilo de vida que inclui o movimento no dia, dificultar a vida, parar o carro mais longe, fazer a caminhada durante o dia pelo menos subir 45 uns 3, 4 degraus, subir ao invés de ficar pegando esquecer o elevador. elevador. O celular também, ele acaba tomando muitas horas do nosso dia. Então, a gente não cicla mais com o dia e com a noite, porque a gente fica o tempo inteiro ligado na luz. Essa luz, ela faz com que o corpo entenda que é só dia, então ele não descansa. Ele não chama para dormir, né? Então, assim, esse estilo de vida, todo mundo já ouviu falar, Vila, de alguma maneira. E você que está em casa, com certeza, esse blá, 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 já ficou repetitivo na sua vida. E é por isso que a gente sabe que isso não é um processo simples. Você sabe que a minha especialidade é cirurgia de cabeça e pescoço. Mas o principal fator de risco dentro disso é o tabagismo e o alcoolismo. Então, isso que acabou me levando para entender como a gente poderia prevenir.
Aí, conforme eu conversava com a senhora, eu pude olhar para trás na árvore genealógica, eu já cheguei meu pai, o primeiro da parada, fumava 3 carteiras de Hollywood por dia e sem filtro. Ou seja, quando na carteira de cigarro está escrito que vai provocar câncer, talvez até nos seus filhos, temos que acreditar nisso, não é isso? Porque, embora eu saiba, né, já por experiência e por estudo, que está escrito ali é para evitar da empresa ser processada, porque ela disse que provoca câncer, o cara fumou e arrumou câncer, o problema é dele. Ele não vai conseguir processar a empresa, porque ela já deu alerta, ela já deu a plaquinha de contramão. Mas ainda assim é um vício. As pessoas fumam, mas eu nunca fumei. Arrumei um carcinoma epidermoide metastático de fumante. Ok? Como fazer, doutora, para aceitar a doença? Como prevenir, a senhora já falou. Então vamos voltar ao estilo de vida, certo? Dos nossos avós, menos, ok? Ficar parado, mais movimento. Menos comida gordurosa, mais comida natural, certo? Menos bebida alcoólica, mais sucos naturais, ok? Menos celular, mais conversa de 2 a 3 ou a 4, bater papo, igual o podcast aqui. Legal, essa é a prevenção. Mas agora, de uma fatalidade ou outra, por herança genética, sei lá o quê, a pessoa acorda com o pescoço inchado, ou acorda com os olhos mais inchados, ou acorda com o braço meio esquisito e vai ao médico, o médico diagnostica, depois de alguns exames, que ele está com câncer. Eu entrevistei aqui no podcast uma policial de 26 anos de idade, que já está aposentada agora aos 26, com 24 apareceu câncer, e ela tinha nada. Naturalmente tem um corte na coluna agora que vai daqui, é mais ou menos no meio das costas, operaram a coluna dela, um câncer medular. Como fazer para aceitar isso? Como fazer para encarar essa realidade de ter um diagnóstico assim, muitas vezes precoce até? A gente já conversou sobre isso quando você teve o diagnóstico, né? E eu quero estender isso a todas as pessoas que possam, de alguma maneira, ser ajudadas aqui. A primeira coisa de todas é tentar não olhar para daqui a 5 anos, nem 4 anos, nem 30 dias, nem 7 dias. Você só vai olhar para o próximo passo que você tem que dar. O que isso significa? Olha, eu tenho uma doença grave. O que eu preciso fazer hoje? Hoje eu preciso procurar alguém que eu possa confiar. Seja um conselheiro fiel da família, seja um profissional de saúde que você conhece, mas você vai ter que lançar a mão de uma pessoa que você confia. Porque você vai falar para ela, olha, eu não estou sabendo lidar com isso, você pode me ajudar nessa caminhada? E é claro, o nosso conselheiro maior, né? A gente tem uma grande oportunidade de testar a nossa fé nessas horas, porque é fácil a gente confiar em Deus, seja ele qual religião você participe. A gente está falando da espiritualidade, a gente está falando de alguma coisa além daquilo que a gente conhece aqui nesse mundo material, né? Ora, se eu acredito num Deus que não julga, não culpa, não condena, de fato, se ele trouxe para mim uma dificuldade, é porque por trás dessa dificuldade tem um grande aprendizado. Então, eu me coloco, aí é a segunda dica, nesse processo como um aprendiz, como se a vida fosse simplesmente uma escola em que a prova é difícil. Então, por hoje, eu conto com fulano, ciclano e beltrano. Não é contar com 50 pessoas. Você vai escolher 2, 3 pessoas para você chamar de seu amigo, chamar de seu conselheiro, chamar de seu condutor nesse processo, porque você tem que atuar entendendo que a vulnerabilidade não é fraqueza. E para você superar a doença, você vai ter que assumir que essa doença aconteceu com você e que, de fato, por algum momento, você vai ficar vulnerável. E está tudo bem, você não é pior por causa disso. Eu também sou filha de militar. Então, o meu pai sempre foi uma pessoa de muita bravura, né? Uma pessoa muito destemido, muito corajoso. Ele preferia morrer do que ficar doente. Eu aprendi, depois que ele morreu, que talvez o processo de aprendizado durante as dificuldades seja mais interessante até do que só vencer. Então, se você, naquele momento, se sente fracassado, tira isso da sua cabeça, porque o tempo, ele é o nosso grande mestre. Hoje é você que está assim, amanhã sou eu, e está tudo bem. Aliás, daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos mais por aqui. Nenhum de nós estará por aqui, só nosso vídeo contando essa Talvez, história, talvez né? o vídeo. Eu vou inventar um Então, outro sistema. O que eu preciso fazer para hoje? Eu preciso arrumar alguém para confiar e essa pessoa vai me conduzir para um profissional que me mostre o caminho. Eu preciso operar? Eu preciso fazer rádio? Eu preciso fazer químio? Eu não preciso fazer nada? O que eu faço amanhã?
Qual o próximo sabendo passo? Você tem qual é o razão. próximo passo. Sabendo o seguinte, que existem coisas que dependem de mim e existem coisas que não dependem de mim. O que não depende de mim, eu vou deixar com quem pode me ajudar. E o que depende de mim, que é acordar bem, dormir bem, comer bem, preparar o meu território biológico para, seja lá qual tratamento for, mas que eu vou precisar enfrentar uma guerra. E a guerra. Nessa guerra, os meus soldados dependem de mim. A doença, talvez, mas eu preciso me fortalecer. E para se fortalecer, você precisa entrar e olhar para dentro. Então, é uma grande oportunidade da gente entrar em contato com a gente mesmo. Nessa parte, doutora, eu falaria para a senhora como doente, tá? É muito difícil, até a crença em Deus, quando eu recebo um diagnóstico. Por quê? Porque eu começo a me perguntar por quê, né? Se ele é meu pai, se ele cuida de mim, se ele me ama, por que ele está permitindo isso? Para mim, por quê? Que mal que eu fiz? Eu me perguntava isso, doutora. E o mais interessante, além de me perguntar a mim mesmo sem resposta nenhuma, né? Eu comecei a frequentar o Estudo Câncer, aqui em São Paulo, para fazer radioterapia. O primeiro tratamento do câncer na língua foram 33 sessões de rádio e seriam 3 de químio. Mas eu, na segunda, eu não consegui receber a terceira sessão de químio, ok? Depois descobri que, protocolarmente, no mundo todo, dificilmente alguém chega na terceira, para esse tipo de câncer, tá? E eu fiquei na regra, fiquei na segunda, primeira e segunda. Mas, aparentemente, dava para tocar, embora é complicado. Aqui já fica um conselho a todos vocês que, porventura, venham a passar por quimioterapia e radioterapia, não olhe para o que ocorreu com a outra pessoa. Esse é um problema, porque o Google, o YouTube, está matando mais do que a doença. Permita-me dizer a todos vocês, eu descubro que eu tenho tal coisa, eu quero saber mais do que o médico, eu quero chegar no médico já para pegar apenas a prescrição do remédio, eu não quero que você me oriente sobre tratamentos naturais, eu não quero boa alimentação, eu não quero fé em Deus, eu não quero nada. Aliás, eu não queria nem estar aqui, doutor, eu só queria ir embora. Portanto, para eu ir embora, por favor, me dá logo a receita médica para eu comprar o remédio. Aí você vai, ei, calma aí, o seu problema não é remédio. O seu problema agora é que você vai ter que estacionar, vai ter que parar o seu carro, vai ter que acreditar que essa doença é séria e você vai ter que orientar, ok? E, naturalmente, achar a bússola, conforme o senhor está falando, boas pessoas para me ouvir no primeiro momento, descobrir o bom profissional. Tenho eu ou não um plano de saúde, tenho eu o SUS para me ajudar, eu agora tenho que aceitar o tratamento. Essa é uma parte difícil. Primeiro, difícil aceitar Deus quando eu fiquei doente sem eu querer. Se ele cuida, por que não cuidou? Segundo, começo a aceitar que Deus é igual para todo mundo. Eu não sou mais privilegiado ou menos. Mas eu agora tenho um problema sério. Eu vou ter que aceitar um tratamento. E que eu sei que o tratamento é difícil. Ok? E nessa parte eu quero dar um testemunho para a senhora. E a todos vocês. Eu também não aceitei o tratamento. Ok? Arrumei uma desculpa. Comecei a comer cebola, comecei a comer tudo que é natural, só não comi terra porque tinha que nascer por ela primeiro para depois eu começar a comer, acreditando que isso iria curar o câncer. Adiando meu tratamento no Estudo Câncer de São Paulo e com a vaga garantida. Quase impossível a pessoa conseguir uma vaga no ICESP. Eu tinha a vaga. E, naturalmente, comecei a acreditar que eu ia curar o câncer comendo cebola. Cebola que eu estou dizendo é genérico, é só tratamentos naturais. Tratamento natural tem seu espaço, conforme nós falamos no primeiro bloco, a prevenção. Eu não quero ficar doente, eu me alimento bem. Procuro cuidar da minha saúde, evito um tanto de celular, faço exercício. Mas se eu fiquei doente, eu agora tenho que confiar no médico. Como médica, como é que a senhora consegue passar para alguém, como passou para mim, que a senhora é de confiança? Primeira coisa que eu acho é a seguinte, nós não somos Deus. Então, é muito importante para você que está buscando um médico, entender que humildade tem que ser um talento, uma capacidade daquele profissional de atuar. Porque o grande erro, eu acho, é a gente se colocar acima do paciente. A gente está do lado do paciente. Então, seja lá o que for acontecer com aquela pessoa, ela estará sempre apoiada. Ela estará sempre com a certeza que o melhor tratamento que existe no mundo está sendo disponibilizado para ela. E muitas vezes você não precisa estar para fora do país, num centro onde são feitos protocolos de pesquisa, porque isso hoje está disseminado pela internet. Isso a gente aprende nos congressos, a gente aprende nas atualizações, nos simpósios, e isso tudo pode estar disponível para você. Então, quando alguém
se coloca disponível, comprometido, empático e ao seu lado, você tem menos medo do que vai te acontecer, porque seja lá o que for, tem solução. Eu tenho uma mão para segurar, né? Você tem uma mão e eu tenho um caminho. Olha, se não for aqui que a gente vai tratar isso, a gente vai tratar nessa outra cidade, ou nesse outro hospital, ou através desse protocolo, dessa parceria com os Estados Unidos, que tem muita linha de pesquisa para doenças raras, por exemplo. Então, como escolher o seu médico? Primeiro, ele tem que ter uma boa formação. Os grandes centros hoje, principalmente na área de cirurgia de cabeça e pescoço, eles têm uma grade que precisa ser cumprida, né? Principalmente de horas de cirurgia, né? Se o É caso meio for que piloto, cirúrgico, na hora de voo, né? é hora de voo, né? A segunda é a experiência, porque o cirurgião novo, e eu já fui uma cirurgiã nova, né? Ele quer operar todo mundo. Difícil é não operar, é saber quando você tem que parar, quanto que você tem que acompanhar Quando que eu posso e esperar um lançar pouquinho mais? e lançar mão de outras terapias, porque o que a gente quer é que aquele ser humano fique curado, integrado na sua família, com a capacidade laboral restabelecida e a sua dignidade na sociedade reconfigurada, dentro das capacidades e das dificuldades que ele tiver. Nós não estamos tratando um câncer, a gente está tratando uma pessoa dentro de uma sociedade, membros de um ecossistema. E a gente sabe que a física quântica fala isso, né? Não tem nada que se mova do outro lado do mundo que não repercuta aqui. Então, quando uma pessoa adoece, não adoece só a pessoa, adoece a família, a comunidade, o país. E por isso é que a gente sabe que 2050 vai ter um impacto muito grande. Não adianta a gente pensar o seguinte, eu quero saber se sou eu essa pessoa que vai ter câncer. Não interessa. Se vai ser metade, você acha que vai ter insumo para todo mundo? Vai ter hospital para todo mundo? Vai ter médico para todo mundo? Metade dos médicos vão estar doentes. Então, se a gente não mudar agora, Quando é que vai mudar? Não vai. Vai esperar ficar doente. é A insustentável. senhora falou uma coisa interessante. Se a gente não acredita no futuro, vamos acreditar no passado, pelo menos. Né? Vamos voltar em 1947. Eu tenho um livro desse tamanho de medicina aqui, desse tamanho, e o livro é muito interessante, porque é o Conselheiro Médico do Lar. Esse livro foi editado pela Casa Publicadora Brasileira, na época era em Santo André. O que ele tenta ensinar? Não era que não tinha médico para que o cara aprendesse a prevenção, é a primeira pergunta que eu te fiz. Mas por que não tinha médico? Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos médicos morreram na guerra. A maioria dos médicos morreram na guerra. Ok? A maioria dos países quebraram. Não tinha dinheiro para comprar remédio, muito menos para fabricar, e não tinha insumo. E a maioria das pessoas morriam de medo de que a guerra voltasse. Porque tinha acabado, mas ninguém sabe se acabou ou não, ok? Hoje, depois de 70 e poucos anos, a gente nem acredita que aquela guerra matou tanta gente. Mas naqueles dias, embora só o rádio funcionasse muito mal a televisão, a que chegava poucas informações, até pelo cinema, eles sabiam que muita gente morreu. Então, se nós não acreditarmos que 2050 pode ser que, em nome de câncer, o nome agora, seja uma grande guerra mundial, ok? Nós temos que acreditar no passado, que vai faltar médico no futuro, que vai faltar insumo, que vai faltar remédio. Portanto, se não queremos ficar doentes, tentar ir ajustando a nossa vida, pelo menos com a qualidade melhor de vida, não é isso, doutor? Exatamente. E se 80% é relacionado com o ambiente, os nossos hábitos, então nós somos protagonistas dessa transformação. E ela é contraintuitiva, porque pelo efeito manada, nós vamos comer cada vez mais industrializados, cada vez mais embutidos, cada vez mais enlatados, estaremos cada vez mais sedentários, dormiremos cada vez menos, estaremos cada vez mais estressados, fumando mais e bebendo mais. Mais obeso, mais diabetes. É contraintuitivo, porque a propaganda para que essas coisas sustentem o mercado em que poucos ganham, não tem interesse de mudar. Então, é individual. Só que esse individual tem uma força de coletivo. Então, hoje, você consegue bons médicos que já estão dentro dessa nova forma de ver a medicina. Novo olhar, né? Não é a medicina da doença, não é a medicina que dá dinheiro para os hospitais de alta complexidade, e sim a medicina que trata diretamente com o humano, com o indivíduo, com o coletivo, com aquele que é capaz de realmente mudar essa história. Entendo, doutor. Pela sua própria escolha.
Então, é uma escolha. Mas eu não tenho escolha. Agora, o que você não quer é renunciar às coisas que você acha que gosta. Vamos ter um exemplo básico: uma pessoa obesa, sedentária, com salgadinho, embutido enlatado, fast food, tá? E vamos dizer que essa pessoa seja um jovem. Esse jovem tem escolha. Imagina que ele vai ser um jovem sarado, magro, dormindo bem, sem estresse, fazendo exercício físico. A autoestima dele vai ser melhor, a performance dele vai ser melhor e ele vai construir uma vida completamente diferente. Então, se você está aqui ouvindo a gente e não tem condições de fazer isso por você, faça pelo seu filho. Eu estava conversando contigo aqui antes de chegar. Eu tenho uma pessoa que trabalha para a gente, que é uma pessoa da família. E ela trabalhou para mim há 20 anos atrás, agora voltou quando eu vim para São Paulo, né? Então, depois de muito tempo, ela voltou a trabalhar com a gente. E ela não pegou esses últimos 15 anos em que a gente construiu toda essa metodologia para mudar a consciência dos nossos pacientes, né? Isso não estava na consulta 20 anos atrás. E ela quer agradar muito as minhas meninas, né? Então, ela traz doce, traz manteiga, traz pão, traz refrigerante, né? E ela tá achando que ela tá agradando. É claro que as meninas amam, né? Só que na minha casa isso não existe. Então eu tive que fazer uma reunião, falei assim, olha, eu entendo o seu amor, mas isso vai matar as nossas meninas. Devagar. Então, aqui em casa só vai entrar orgânico, só vai entrar coisas naturais, não entra açúcar, não entra glúten, não entra lactose, não entra álcool na minha casa. E as minhas meninas sabem que eu sou radical. Sabe por quê? Se você tem na sua casa droga, você vai dar para o seu filho? Você vai ensinar o seu filho a fumar? Você vai ensinar o seu filho a beber? Sendo que você está sendo influenciado pela indústria, que ganha um dinheiro que nem é você que está ganhando. Não tem o menor sentido, sabe? Então a gente tem que parar em algum momento para ver essa situação como ela é e saber que o agente de transformação somos nós. Então, é isso que traz os melhores resultados para os meus pacientes que eu opero. É saber o que eles vão fazer depois. Porque se eles não tratarem o fator de risco, eles vão ter um segundo câncer, um terceiro câncer, uma doença cardiovascular. E eles vão ter uma qualidade de vida péssima. Vão ser vítimas de algo que eles podem ser protagonistas. Interessante. Falando muito bem mesmo. E é real, né? E a fichinha até do entrevistador começa a cair também. Você é como eu te falei, né? Se Você queremos viver, temos que ter a prevenção. é extraordinário no seu processo, né? Você superou tudo isso. E eu acho que muito melhor do que eu é você falar sobre isso, porque hoje você é um outro Vilas, né? 38 quilos mais magro. Eu acho que uma coisa que você fala muito é: não tem como você prosseguir sem aceitar. Isso vale para doença, vale para situação financeira, Vale para casamento. Vale para amizade, vale para relação com o filho. Trabalho. Você tem que pegar a situação como ela é e aceitar. E tudo bem. Olha, aquilo não deu certo, vamos fazer outra coisa. Isso não foi do jeito que eu queria. Deixa eu falar uma coisa para a senhora e para quem está nos ouvindo. A aceitação do câncer, e na minha forma de ver, é a coisa mais difícil que tem. Como eu falei, né? O problema primeiro foi Deus. Por que ele escolheu esse corpo aqui? Eu sempre pensava que o câncer pegou no corpo errado. De jeito nenhum comigo. Mas o mais interessante é que chega a hora que o cara tem que aceitar. Porque se ele não aceitar, ele vai esconder o remédio embaixo da língua, o médico vai sair, ele vai jogar o remédio fora. Se ele não aceitar, ele não vai tomar a medicação que o médico prescrever corretamente. Se ele não aceitar, ele não vai seguir a restrição da alimentação que tem que mudar, especialmente nos dias da rádio e da química. Tudo muda. E se tiver com sonda, mudou tudo mesmo, que nem comer vai. Então, o resultado, ele tem que aceitar. Como é que alguém vai aceitar colocar sonda e demorar 1h30 para tomar um copo disso aqui via nasal? Como é que o cara vai aceitar? Ele não vai aceitar. E aí, resultado, o seu negócio é ir embora. Só que você não quer morrer, você quer viver. Você só queria que achasse o canal para voltar aonde estava antes de você ter a notícia que você tem um câncer, para continuar a vida normal, conforme a senhora falou. E até achando que comigo não vai acontecer. Mas agora, cada dia que passava, eu pensava, é comigo essa guerra. E a coisa está apertando. Aí, resultado, comecei a frequentar o Instituto do Câncer de São Paulo.
para fazer a químio e para fazer a rádio. No meio da brincadeira, na terceira sessão de rádio, mais ou menos, eu parei na porta do ICESP, tinha descido do Uber e falei para minha esposa, vai, por favor, na Franja de Abreu, no centro de São Paulo, e compra a rua que tem ferramentas aqui em São Paulo, e compra uma máscara, para aqui uma máscara de solda. Ela falou, mas o que você tem a ver com máscara de solda, né? Eu falei, não, é porque eu preciso da máscara. Mas você está fazendo um tratamento do câncer. Você tem uma máscara no nosso sítio lá, você tem máquina de soldar lá, mas é lá em Piquete, não aqui em São Paulo, onde você está tratando. Você está na porta do hospital. Eu falei, mas por favor, vai demorar 2 horas a sessão de rádio, ok? A começar a minha sessão. Vai de Uber lá, compra a máscara para mim. E ela falou, de novo, eu não estou entendendo. Eu falei, eu vou explicar. Eu não quero entrar no hospital. Mas eu, para poder fazer a rádio, eu vou ter que entrar no hospital. E para eu chegar no setor da rádio, eu vou andar muitas alas desse hospital e eu vou ver muitas pessoas doentes, que estão esperando a consulta, que estão esperando isso, que estão esperando aquilo, aguardando o exame. E eu não quero que as pessoas me vejam. Primeiro que eu não estou doente. Essa história, eu estou vendo que não é comigo, que vai passar rapidinho. Eu comecei essa rádio que mandaram fazer, tem que fazer. A químio vai fazer também, mas eu não vou ficar doente. Aliás, não é comigo essa história. Por favor, você pode buscar minha esposa a máscara de solda lá na Franja de Abreu? Ela falou, então bom, eu quero entender por que você quer essa máscara. Eu falei, é o seguinte, quando descer do Uber amanhã, você me dá o braço, eu ponho a máscara no rosto e a gente entra no hospital, eu não enxergando nada, que é mais de solda desse tamanho, tem um vidrinho escuro que você não vê nada. Mas eu pelo menos estaria ali acompanhando e não sendo visto e não vendo, ok? Aí ela olhou para mim assim, não estou te entendendo. Eu falei, primeiro que eu não quero ver pessoas doentes. Segundo, que eu não queria estar doente. Então, a opção é minha, ok? Compra a máscara para mim. Ela falou, legal, eu não vou comprar. Só que tem um detalhe, eu também não vou entrar com você agora no hospital. Eu falei, por quê? Você vai sozinho, você tem perna, você vai até lá, fala com o médico, faz a rádio, faz a químio, porque você está achando que eu vou te dar cobertura, tendo eu passado por 2 derrames e tive que enfrentar a doença de forma séria, que você vai passar ileso dessa, você vai ter que aceitar o tratamento. Estou sentado aqui, vai lá, faz a rádio que eu volto para casa com você daqui a pouco. Eu falei, você não vai comprar máscara? Ela falou, não, não vou. Por quê? Você é prepotente, você é arrogante, você acha que você é melhor que todo mundo e você está achando que agindo da forma que você quer, colocando a máscara, você vai resolver o seu problema. Quer resolver o seu problema? Tira a máscara. Vai para dentro do seu hospital, olha todo mundo nos olhos, cumprimenta todo mundo que é tão doente quanto você, doutor. Isso aconteceu 2 anos antes de eu te conhecer. 2 anos antes de eu te conhecer. Vai para dentro, abraça as pessoas, olha nos olhos delas, seja compassivo. No olhar delas você vai achar esperança. Tem gente aqui, João, que está tratando há 8 meses. Tem gente que está tratando há 2 anos. O câncer não vai te matar. O câncer vai te levar à resignação, à resiliência. Ok? Então, se você topar, olhar nos olhos das pessoas, eu entro com você agora. E cumprimento junto com você quem você quiser. Eu não... Nossa Senhora! Não entrei na dela, não aceitei, quis emburrar, né? Aí ela falou, tá bom, você pode ficar bravo do jeito que você quiser, mas eu estou sentado na calçada. E sentou na calçada. Eu só vou entrar se você topar. Sem máscara, e não é de solda, não, sem essa máscara da petulância que você tem de achar que você é melhor do que os outros. Olhei para ela, minha esposa, quem está me assistindo, tem 2 derrames no currículo, carrega sequela do lado esquerdo inteiro, ok? E eu tive que dar razão para ela. E ainda bem que eu dei razão, doutor, porque a partir daquele dia eu aceitei o tratamento. Aí eu já olhei o médico com outro olhar, que ele era meu amigo, que ele queria o meu bem, que o remédio não era tão ruim, ok? Que naturalmente eu tinha que tomar Tramol. O milagre foi ali. Eu tinha que tomar Tilex, eram os menorzinhos, né? Mas eu tinha que tomar morfina durante o tratamento. Eu comecei a aceitar. Você Interessante vê? isso. O milagre foi ali. É aí que foi a chave virada, né? Chega um ponto, quem estiver me ouvindo, e outra coisa, a você doente que está me ouvindo, não adianta reclamar. Você só vai fazer depressão na sua casa. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho vai entrar em depressão pela impotência que eles têm, doutora, de não poderem fazer nada por nós. A única coisa que talvez possam fazer é pagar um plano de saúde, é pagar um médico, é pagar um tratamento. É a única coisa. Mas a vontade deles era com a mão tirar da gente a doença, e se tivermos mãe viva, ok? Ou pai vivo, eles puxariam para eles essa doença. Porque eles preferem ver neles do que num filho. É interessante.
Aí quando você começa a entender que a esposa faz a mesma coisa, ela não puxa para ela vai junto com você. Ela é uma médica, ela é uma psicóloga, ela é uma terapeuta, ela acompanha você. E os filhos, desesperados, querendo que passe logo esses dias. Por quê? Para que volte de novo no lar o equilíbrio emocional. Não dá para passar pano no câncer. Ok? Eu aprendi com os médicos também. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Eu achava que ia chegar no médico, o médico ia passar um pano. Não, isso é para amanhã, deixa para lá, isso não vai acontecer nada. Muito pelo contrário. O médico, quando conversou comigo, falou: é isso, é isso, é isso, é isso. E o senhor tem que aceitar o tratamento, se quiser, mas tem a opção também de não aceitar. Agora, se aceitar, vai ficar mais fácil. Sabedor que a corrida tem 4 quilômetros, é melhor, porque quando tiver no 3,5 vai faltar só 500 metros. Agora, eu preciso explicar para o senhor que o senhor não está bem, ok? Vai precisar de um tratamento. Não é mais como o senhor era. E dificilmente voltará a ser como era, porque o senhor será melhor do que era. Interessante isso, doutor. E a senhora falou na entrevista aqui agora que muitas vezes a gente se torna melhor após a doença, né? Exatamente. E é do tamanho da aceitação. Interessante. Então, essa é a última fase, né? No início você tem a negação, depois você tem a barganha, não. Especialmente com Deus. Especialmente com Deus. Se eu fizer uma obra de caridade, quem sabe ele me cura, né? É a barganha e o final é a resiliência, né? É a aceitação. E essa aceitação a gente deveria levar para a vida toda, não só para a doença, né? Então, tomar a realidade pelo que ela é. No dia de hoje, então, e a última dica que eu daria, né, para uma pessoa que está passando por isso, é que ela viva o presente. Só deixa para o futuro o próximo passo, mas ela está presente aqui agora. Então, honrando não só de corpo, a vida que habita em nós hoje. Não só de corpo, né? Mas completo. Né? Completo, hoje, agora, o presente. Só existe, na verdade, o presente. É o que eu faço hoje, com o que me foi oferecido, né? E não é só aquilo que a gente gostaria que fosse, mas aquilo que é. Então, eu acho que, trazendo de novo a espiritualidade para o processo, né? Se esse é um Deus amoroso e bondoso, existe por trás dessa nuvem de fumaça um grande milagre. E esse grande milagre não é nada espetacular, uma cura, não. A gente está falando da percepção dele no processo. Da percepção do acompanhamento, presença do acompanhamento, dele do acolhimento. No né? momento. Da Fantástico. capacidade de viver o presente. Isso tem parte do que eu vivo com os meus pacientes, mas, na verdade, é um compêndio de tudo que eu ouço eles falarem, né? Dessa presença de Deus que existe no momento presente. E esse já é o milagre. Então, a gente às vezes fica achando que o milagre está em alguma coisa muito espetacular. Palpável, né? Não, o milagre é uma sensação, é uma presença, é uma sensação de ser. E não só de ter, ou de servir, ou de para alguma coisa trabalhar, mas a sensação de ser. Então, se a gente entende que, ou experimenta isso por 1 milissegundo, você não fica com medo de nada. Então, essa fé, essa esperança, ela vem dessa força de viver o presente, sendo grato por tudo que nos acontece, até aquilo que a gente não gostaria. E interessante que é bíblico, né? Estarei convosco todos os dias. Né? Interessante, é uma promessa bíblica. Mas deixa eu falar outra coisa para a senhora. Eu entrevistei há poucos dias aqui um grande médico, o doutor Gilberto Cury, psiquiatra, e eu conversava com ele, doutor, as pessoas que têm fé, quando elas entram numa doença séria, ok, num tratamento que necessita de muita resiliência, muito tempo de tratamento, elas têm mais chance de sair bem desse tratamento do que uma pessoa que não tem fé? Ele respondeu, realmente, as pessoas que têm fé, independente da doença, isso já é dado médico mundial, as pessoas realmente ajudam mais no processo. Elas acreditando em Deus, de que Deus está cuidando delas e que quer o melhor para elas, elas nos ajudam a cuidar deles. É diferente de uma pessoa revoltada. Aí eu me vejo nos dois quadros, né? Antes da máscara e depois da máscara. Então, você está revoltado, você não está querendo nada com Deus, você não quer nada com o médico, você não quer nada com ninguém, você só quer sair dali. Não é para mim. Mas no momento que você aceita, você fala, puxa vida, toda essa tecnologia está ao meu favor. Eu ficava lá fazer a radiação e antes eu ficava vendo os computadores do ICESP. Meu, parece Estados Unidos, eu morei na América há 3 anos, ali parece Estados Unidos. Então, todos aqueles computadores ao meu favor. Interessante. Engenheiros manipulando aqueles computadores ao meu favor.
Não era só o médico, não era só o enfermeiro que aplicava a radiação, não. É um batalhão de gente, é o Estado de São Paulo, Instituto do Câncer de São Paulo. Deu para entender? Então, eu me torno mais agradecido, eu me torno mais resiliente, e isso nos ajuda. A gratidão também é uma grande ferramenta. Por ter um hospital até, né? Por ter mais 1 minuto, por ter mais meia hora. É. Então, a gente esquece que a gente nasceu já com prazo de validade. É. Eu não conheço ninguém com 150 anos, Não tem. né? Os meus pacientes até falam assim para mim, mas doutora, quanto tempo eu vou viver? Primeiro, porque senão é uma pergunta que se faz para mim, né? O único que sabe disso é o velhinho lá de cima. É claro que existe uma estatística, mas na estatística a gente tem uma curva de Gauss. O que é uma curva de Gauss? Ela tem a grande maioria que está no meio e tem duas rabeiras, 5% que vai se comportar muito pior com a doença e 5% que vai ter um resultado extraordinário, né? Que é o Vilas, né? O ponto fora da curva. Então, se você está naquela rabeira da curva que você vai responder super bem, a sua chance de ser curado não é 100%. Então, a estatística é uma grande mentirinha, né? Então, eu prefiro sempre entender que o processo, ele é muito mais complexo, ele é muito mais dependente do operador, que é o protagonista, e ele tem um aprendizado que o médico não tem como mensurar. Então, eu até brinco, olha, se eu estiver viva para te operar, porque eu posso morrer atropelada, quer dizer, violência, acidentes de trânsito matam mais que câncer. Infarto. Então, a gente está no colo de Deus, né? Então, se eu estiver vivo para te operar e você estiver vivo para ser operado, a gente vai resolver isso, né? Então, a gente tem que ter essa humildade, sabe, Vilas? Eu acho isso. É uma humildade diante da vida e da morte. Porque morrer, nós todos vamos, né? É como a gente vai viver a nossa vida. E muitas vezes, ainda que os pacientes que eu trato entrem numa fase de terminalidade, eu penso o seguinte, como foi que eu vivi aqueles últimos dias? Foi com coragem, foi com fé, foi com alegria, mesmo diante de tudo? O que eu passei para os meus filhos, né? Como eu reagi, né? Porque a gente ensina porque o filho está aprendendo ali. Meu pai doente reagiu assim. Minha mãe doente reagiu assim. Quando ele ficar doente, ele vai reagir da mesma forma. Exatamente. Ele está aprendendo. Aquilo é uma escola. Lógico. Ah, não, agora meu pai doente foi lá e suicidou. Pô, acabou. Caramba, que modelo esquisito que eu tenho. Como é que eu vou viver hoje com aquilo que me foi fornecido de ferramentas, de transformação? E isso vem da família, vem dos pais. Vem da família. Então, ainda que os meus pacientes não tenham cura, eles têm aprendizado, eles têm dignidade. Eu acho que dignidade é uma palavra que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Como eu posso viver de uma forma digna, desde o primeiro dia que eu piso o chão até o último minuto de vigília, né? E a vida nada mais é do que isso. Então, é fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Doutora, prazer em ter falado com a senhora. A gente continuaria falando muito tempo aqui, mas como nós vamos ter outras gravações, né, nós vamos fatiando esses temas para que as pessoas que estão assistindo a senhora possam, de fato, perceber de que, estando doente, o melhor caminho é aceitar. Segundo, encontrar um bom orientador, de preferência um bom médico. Terceiro, ir ou ter condição de ir a um bom hospital, ok? Para que dessa forma ele trate a doença e, em último estágio, ele possa, de fato, voltar para a sua família, readaptar a vida e vida que segue. Exatamente. E, assim, as pessoas não precisam, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Não precisam ficar doentes para despertar em relação à sua própria saúde, né? Hoje, além de operar e atender, eu acho que uma das grandes missões da gente, a gente está junto nisso, é comunicar, trazer a informação para você. Então, as redes sociais hoje, para mim, são uma oportunidade muito democrática, mesmo que aquela pessoa não possa pagar uma consulta, não possa estar com você numa mentoria, no dia a dia, ela pode te ouvir de forma gratuita, né? Então, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook, ali você tem a oportunidade de estar junto com a gente, sou eu mesmo. Há 40 anos atrás não existia, né? 30 anos atrás não existia, era Bárcia, Mirador e olha lá. E é por isso que eu dedico hoje 1/3 da minha vida para responder a pergunta que você faz, para te dar um acolhimento que às vezes você está longe, no outro estado, no outro país, não tem condições de ter disponível, né?
porque as nossas distâncias elas ficaram muito pequenas, né? E principalmente, ainda que a pessoa doente não seja você e seja um familiar, você tem como aprender com a doença dele. Não, Então, e como a gente aprender a está, ajudá-lo, né, doutor? todos nós estamos interligados, né? Estamos Não, conectados. e o mais interessante é que não adianta reclamar, o mundo sempre foi o que é. Hoje, muito melhor até pela tecnologia, muito melhor até pela quantidade de médicos, muito melhor até pela quantidade de remédios que estão à nossa disposição. Sofremos por não ter alimentos naturais tão saudáveis mais, mas naturalmente temos uma tecnologia muito forte que pode fazer a compensação. O negócio nosso é ficar vivos e bem vivos enquanto por aqui estivermos. Obrigado, amiga. Obrigada, Um grande abraço a todos vocês. Venham conosco no próximo bloco, nós vamos falar de um projeto bacana chamado Cartão Viver Saudável.